meu canal do YouTube e no programa Na Guerra, em comemoração aos 5 anos da Escola Avançada de Libertadores. E, graças a essa comemoração, toda sexta-feira tem, aqui no Na Guerra, uma aula, ou uma fração de uma aula, de uma matéria da Escola Avançada de Libertadores. Hoje você vai assistir uma parte da primeira aula da formação avançada em oração de guerra. É uma aula incrível, tenho certeza que vai fazer a diferença na sua vida. É um vídeo de 1 hora. E esse vídeo é só um pedaço da aula, porque a primeira aula tem 3 horas. E a matéria inteira tem 4 aulas, são 12 horas. Então você está assistindo 1 hora, falta 11. E aí, se você quiser assistir mais, eu preparei um cupom de desconto lá no meu site para você pagar metade do valor desta matéria. Então, assista a aula, se você gostar. No final da aula, você vai lá no meu site, carloribas.com/cursos, encontra a formação avançada em oração de guerra, coloca o cupom PROMOEAL e ganhe 50% de desconto. Estude por metade do preço, só porque você é meu aluno aqui, meu aluno do YouTube. Agora eu quero que você se torne meu aluno da Escola Avançada de Libertadores. Bom vídeo, Deus te abençoe. Ah, não se esquece, hein? Se inscreva no canal, deixe o like, ative o sininho e mande o vídeo para todo mundo da sua igreja, para seus amigos. Valeu! E lá vamos nós para a nossa primeira aula da Escola Avançada de Libertadores, mas da matéria Formação Avançada em Oração de Guerra. Gente, essa matéria ela é muito boa. Vocês não têm ideia de como nós estamos empolgados em ministrá-la. E eu vou dizer para vocês que ela é a matéria mais difícil que tem, tá? Fico feliz com todos os alunos que estão aqui no ao vivo. Se você está assistindo essa aula gravada em algum lugar, que você possa se esforçar, mas não se esforçar no sentido de que você não se esforça na vida para as coisas, mas se esforçar em poder estudar ao vivo com a gente. Eu estou brigando com o volume aqui, eu não sei como é que eu faço. Esse volume ele baixa sozinho. Então, se vocês porventura sentirem que o volume está baixo, me avisem, tá? O pessoal que está no ao vivo, para eu poder consertar aqui. Tem alguma coisa errada nesse negócio. Deve ser o alto ganho do programa. Vamos lá, então. Todos que estão aqui, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Nós vamos... a Ana falou, a internet dela deve estar ruim porque ela ouve com cortes. Todos os demais estão ouvindo bem? Pode ser que seja a internet da Ana mesmo, né? Todos estão ouvindo bem. Ana, acontece às vezes, né? Que às vezes acontece comigo também, a internet meio ruim. Talvez se você quiser, Ana, sair da sala e voltar. Se ela sair, ela consegue voltar, Meg? Não, né? Consegue? Então, Ana, talvez você pode sair clicando no botãozinho End vermelho e voltar para ver se melhora, tá? É um jeito. Vamos lá, então? Hoje a nossa aula é uma aula muito legal, que ela começa com a oração estratégica. Eu vou tomar um café, vocês me deem essa licença? Tô me sentindo vocês que fazem aula comendo, né? Que a maioria... Quem tá comendo? Vamos ver. A Edna eu já vi, que tá 1 hora comendo, mastigando. Las palomitas de maíz. A Angélica tá comendo. A Angélica veio do shopping agora, Angélica? Veio correndo? Não tava trabalhando. A Franciela tá escondendo alguma coisa ali. Olha, Franciela, tô te vendo. Vamos lá, então. A Ingrid sempre, né? Sempre. Acho que não teve uma aula de todos os módulos que a Ingrid fez que ela não tava mastigando alguma coisa. Mas é porque o horário, para quem tá assistindo gravado não entende, mas o horário são 7 horas da noite. Muita gente acabou de chegar do serviço e tá se esforçando ao máximo para poder estar estudando ao vivo. Então, parabéns vocês que estão se esforçando. Por isso que eu falei antes, quem tá assistindo gravado, tenta se encaixar na próxima turma ao vivo, porque é muito legal ver você, saber que você existe. Eu vou nas igrejas, as pessoas vêm falar comigo e dizem, sou seu aluno do curso tal. Os cursos que não tem essa plataforma ao vivo, eu não sei quem são meus alunos. Agora, os alunos da EAL, quando eu os vir nas igrejas, eu vou lembrar com certeza. Então vai ser muito mais legal a gente se encontrar. Vamos lá, então? Hoje nós vamos falar sobre oração estratégica. E quem participou da aula bônus na semana passada? Quem aí participou da aula bônus? Faz um sinalzinho com a mão para eu ver. Muita gente, que ótimo, tá? Quem participou já pegou uma boa estrutura. Tem uma dica, para quem não participou, é uma dica, não sei se é uma malandragem, não posso nem usar, que tem gente que acha que malandro é coisa da macumba, né? Tem gente que consegue associar palavras à religião. Mas tem uma dica aqui, para quem é membro do meu canal no YouTube, aquele membro pagante lá, você pode pagar R$2, eu acho que é. Eu não sei qual que é o valor mais barato
acho que é R$2 alguma coisa. Tá liberada a aula bônus lá para os membros do canal do YouTube até semana que vem. Então, quem não assistiu, olha a dica. Vai lá, membra por um mês só, R$2, acho que é. Assiste a aula bônus, depois desmembra se quiser. Eu tô ensinando vocês a fazer isso contra mim, mas é para ajudar vocês. E aí vocês vão poder assistir a aula bônus. Só até a semana que vem, tá bom? Daí nós vamos tirar do YouTube também. Então vamos lá. Nós vamos falar primeiro sobre a conceituação de oração. Nós falamos muito sobre isso, mas é importante falar sempre, porque é um tema que vai ser recorrente a todos nós, tá bom? O assunto do conceito acerca de oração, ele é bem desinformado das igrejas. Então vamos lá. A oração é a ponta da cadeia espiritual. Então eu deixei em negrito a frase a ponta da cadeia espiritual para que fique bem gravado, tá? Sendo assim, tudo se inicia com a oração e tudo se conclui com a oração. Então, de forma bem simples, para a gente entender, né, como é que é na igreja, na sua igreja. O culto começa com a oração, o culto termina com a oração, não é? Uma reunião de jovens, um casamento, enfim, qualquer atitude ou qualquer ação ou ato litúrgico começa e termina com oração. Então a oração, ela está nas pontas da cadeia. Se isso dentro de um ambiente litúrgico é desse jeito, será que a gente pode trazer isso para o nosso ambiente pessoal, para o nosso ambiente diário? Não é? Eu vou ter que desligar o meu celular, que senão eu não vou conseguir dar aula. Porque hoje, como é véspera de CETIB, imaginem vocês que tem todo mundo me chamando da organização, os professores, tá todo mundo. E eu sempre digo para eles, olha gente, façam tudo até 2 dias antes do CETIB. E o último dia antes do CETIB, usem para relaxar. Mas tem gente que não me escuta. Aí fica fazendo coisa agora. Vamos lá então. Então, será que a gente pode trazer a oração litúrgica ou o modo da oração litúrgica para dentro da nossa vida pessoal? Ou seja, tudo começar e terminar com uma oração? Podemos. Nós temos um defeito, e aí eu quero chamar a atenção, por exemplo, dos irmãos que têm mais anos de crente, não é? Talvez os pastores, o André, que é pastor, que é do meu grupo de mentoria, a Carol não é pastora, mas é do meu grupo de mentoria, que são, né, há anos aí servos do Senhor. A gente acaba dividindo, se a gente não acaba dividindo, a oração dentro da igreja ela tem um sinônimo, um sentido, e a oração em casa tem outro sentido, né? Parece que não é a mesma coisa. Parece que nós temos atos espirituais ou atos religiosos ou atos litúrgicos diferentes de orar na igreja e orar em casa. Já perceberam isso? Então a gente acaba dividindo algo que não é exclusivamente operante na igreja. A oração ela precisa ser operante em todo o tempo. Então, nós vamos sair para viajar, nós temos que começar com uma oração e terminar nossa viagem com uma oração. Tá? Então, nós vamos começar o nosso dia, a gente tem que começar o nosso dia com uma oração e terminar o nosso dia com uma oração. Ela está na ponta da cadeia. Então, amanhã cedo, 4 horas da manhã, eu acordo para ir para o aeroporto, meu voo é às 5h40, 5h10 é o embarque. Então, eu tenho que ir lá, eu tenho livros do Bispo Jaime para levar, tenho os meus livros para levar, tem mala, tem um tanto de coisa. Quem viaja sabe como é que é chato. Eu tenho que ir de carro até o aeroporto, deixar o carro no estacionamento, e pegar uma van do estacionamento e ir para o aeroporto. Então, eu tenho que sair cedo. Mas tudo isso não pode acontecer sem que antes comece com uma oração. Então, quando a gente acorda, nós vamos orar e vamos dizer para Deus assim, Senhor, o meu plano para hoje é esse aqui, ó. Eu vou pegar esse carro, vou colocar as coisas dentro do carro, eu vou para o estacionamento, lá eles vão me botar numa van, vão me levar no aeroporto, que é do lado do aeroporto, mas enfim, tem que fazer essa baldeação. Eu vou fazer o check-in, vou entrar no avião, vou voar até São Paulo, vou sair de São Paulo, vou pro hotel e vou dar aula no CETIB. Esse é meu plano. Mas o Senhor sabe o que vai acontecer durante o dia. Então eu começo o meu dia com uma oração apresentando a Deus o meu projeto, o meu plano, aquilo que eu planifiquei, aquilo que eu planejei para o dia de amanhã. No caso vai ser o dia de hoje, porque eu vou orar já no dia de amanhã. Então, nós precisamos ter isso, tá? Então a oração, ela é o início e o fim do nosso dia, ok? Nosso dia, nossa viagem. Aí eu entro no avião, aí eu oro, né? Senhor, guarda-nos nessa viagem, bababá. Quando o avião pousa lá em São Paulo, Senhor, muito obrigado por essa viagem. Muito obrigado pelo voo tranquilo em nome de Jesus.
Uma vez um aluno me perguntou, só um aluno me perguntou ao longo dessas décadas que eu dou aula. Ele perguntou, mas então ele tem que ficar orando o tempo todo? Toda hora ficar orando? Essa paranoia, ficar o tempo todo? Tá, tudo bem. Talvez não seja uma paranoia, né? Mas com certeza é uma neurose, né? É algo que neurologicamente a gente precisa estar pensando o tempo todo. Lembrando que neurose é saudável, tá? Quando fala, você é neurótico, é um termo errado que está sendo usado. Porque todos nós somos neuróticos, né? Neuroóticos, nós somos ativados. Nossos neurônios são ativados por aquilo que nós percebemos ao nosso redor. Então nós somos neuroóticos. Aí vem a palavra neurose. Nós não podemos ser paranoicos, nós não podemos ter, né, cindir com a realidade, mas a neurose faz a gente sobreviver com saúde mental. Então, sim, nós temos que ficar o tempo todo orando, o tempo todo orando. E aí vocês vão entender o porquê dos níveis de oração. Que eu falei na aula bônus, e quem não pegou a aula bônus, não se preocupe, porque eu vou falar de forma aprofundada nessa aula inicial da formação avançada de oração de guerra. Então, pra gente não ficar paranoico, porque tem crente que é paranoico, tem crente que tudo é o demônio, não é? Vamos lá pegar esse exemplo? O cara assaltou o mercadinho ali, deu voz de assalto, correu, o outro correu atrás. Agora, eu estava falando antes de começar a aula, para quem está assistindo gravado, aconteceu duas coisas interessantes aqui na esquina da minha casa. Primeira delas, agora à tarde, no meio da tarde, o cara assaltou o mercadinho, correu, um rapaz cliente veio de carro até ele, estacionou o carro aqui embaixo do estúdio e correu até a esquina ali, deu voz de prisão pro cara, né? Agarrou o cara e tal, chamou a polícia. Ok, eu desci lá para ver o que estava acontecendo, até para evitar que batessem no cara, mas aqui no Sul não tem essa política, né? Não tem essa cultura de bater nas pessoas, mas para evitar que de repente alguém mais exaltado quisesse bater no cara, o cara é um criminoso, então a lei vai cuidar dele, não somos nós que vamos definir isso. E aí prenderam, ok. Aí eu tô aqui de volta, eu vi uma fumaça estranha do outro lado da rua, atrás de um posto de lavagem, os moradores de rua, creio eu, atearam fogo ali num lixo, num mato e tal, e tava correndo o risco de pegar fogo num posto de lavagem de carro à frente ou numa casa atrás. Chamaram o bombeiro, uma coisinha bem simples. O bombeiro foi ali, jogou água e acabou. Não foi um incêndio, foi talvez um princípio, talvez até corresse o risco de ser. Muita gente ia dizer, o demônio se levantou, porque vai ter uma aula gravada naquele estúdio, porque ele vai viajar pro CETIB. Acho que o demônio teria o poder de me parar colocando um cara correndo na minha rua ou um morador de rua botando fogo no lixo. Não, entendeu? Mas tem gente que tem essa paranoia, acha que tudo é contra ele, que ele é o motivo central de tudo estar acontecendo ao redor, que porque ele está ali, porque ele existe, porque ele está orando, aconteceu né, um desequilíbrio lá numa pessoa que botou fogo no lixo e tal. Então não, então a gente tem que ter cuidado. Então saber como funciona o mundo ao nosso redor, aí volto a insistir, em todas as matérias eu vou insistir. É importante que vocês façam os 9 módulos da Escola Avançada de Libertadores, porque o módulo 1 é a formação avançada em libertação 1, vai ter a formação avançada em libertação 2 também. O módulo 2 é formação avançada em mapeamento espiritual, todos vocês, a maioria aqui fez, e é extraordinário, é fantástico. O módulo 3 é formação avançada em estabilização de ambientes. Somando estabilização de ambientes e mapeamento espiritual, você já vem com uma bagagem para a oração de guerra muito superior. Somando a libertação, uma bagagem maior ainda. Então, a construção do conhecimento. A construção do conhecimento ela se dá com essas etapas. O nosso segundo parágrafo aqui no telão é a comunicação, a oração. Nós estamos numa conceituação, criando o conceito. É a comunicação entre uma pessoa e Deus, através do acesso gerado por Jesus Cristo na cruz do Calvário, tendo o nome dele o poder de ativar essa ligação. Então, eu não consigo conversar com Deus se não houver essa ativação que foi nos permitida pela cruz do Calvário. Isso significa o quê? Que uma pessoa que não tem Cristo no coração, ele não consegue falar com Deus, tá? Mas Deus não ouve? Deus ouve. Isaías, capítulo 59, verso 1, diz que os ouvidos de Deus não estão surdos, nem a mão dele está encolhida, surdos para não nos ouvir, nem a mão dele está encolhida para não nos auxiliar. Então, claro, ele nos ouve. Mas aqui nós estamos falando sobre comunicação, tá? Ouvir é uma coisa, comunicar é outra. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Quem está me assistindo agora, que está com o microfone mutado, assistindo na aula ao vivo, ou que está assistindo gravado, não tem como falar comigo, está me ouvindo, ok? Mas não está se comunicando comigo. Consegue me ouvir, mas não consegue falar comigo. E assim, o ímpio,
Ele fala ali com Deus, Deus o ouve, mas Deus não se comunica com ele. Porque Isaías 59:2 diz: mas os vossos pecados causam separação entre vocês e eu. E as vossas iniquidades impedem entre vocês e Deus. Eu estava falando em primeira pessoa. E as vossas iniquidades impedem que Deus os ouça. Deus de os ouvir ou que Deus os ouça. Então o que acontece? Nós criamos um ato impeditivo com o nosso pecado, com a nossa iniquidade. Não é Deus que olha para alguém na terra e diz: não, você eu não quero ouvir, você é pecador. Ah, você eu não quero ouvir porque você, sei lá, torce para um time que eu não gosto. Não, nós criamos um ato impeditivo de Deus nos ouvir através do pecado. Então a gente corta a comunicação, linha de comunicação é cortada. Então Deus nos ouve? Claro que Deus vai nos ouvir quando nós clamarmos, não é? Deus ouve aquele que clama. Se você for pegar Romanos 10, todo aquele que clamar o nome de Jesus será salvo. Romanos 10, verso 9, verso 13, né? Se você crer no seu coração que Jesus Cristo é o Senhor, sua boca confessar, você será salvo, e todo aquele que clamar o nome de Jesus será salvo. Então, ele nos ouve para a salvação. Agora, se não é para a salvação, se eu sou um ímpio, tô no bar, vou beber uma cachaça, aí jogo um pouquinho de cachaça no balcão e digo assim: essa aqui é pro santo. Da onde veio essa cultura? Não veio da Umbanda, da Quimbanda? Né? Aí eu tô bebendo cachaça, tô bêbado. Aí eu chego lá, me ajoelho e falo: Senhor, eu quero falar contigo. Vocês acham que é o diabo que vai aparecer para ele ou é Jesus que vai aparecer para ele nessa hora? Entendeu? É o diabo, porque ele criou uma conexão através da bebida alcoólica, da embriaguez, com o mundo espiritual. E não é com o mundo espiritual que Deus domina, que Deus é soberano, que Deus quer os seus filhos perto de si. É com o mundo espiritual desestabilizado que nós chamamos de reino das trevas. Então é uma comunicação entre uma pessoa e Deus, através do acesso gerado por Jesus Cristo na cruz do Calvário, tendo o nome dele o poder de ativar essa ligação. Então nós oramos em nome de Jesus. Através da oração, podemos dar ordens no mundo espiritual. Gente, muita atenção nisso, tá? Nós podemos dar ordens no mundo espiritual. O mundo espiritual está aguardando as nossas ordens. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Que eu falo sobre anjos, e nós temos... Preste bem atenção, hein? Nós vamos ter uma matéria, que é Formação Avançada em Libertação 2, que nela nós vamos ter 2 aulas, uma certeza, só sobre anjos, e a outra, ela é mista, fala sobre anjos e tal. Então, e fala um pouquinho sobre demonologia. Então nós vamos ter uma aula só sobre anjos. Então eu vou dar um spoiler da aula lá na frente, do módulo 7, eu acho. No livro de Hebreus, no capítulo... Coisa de velho, né? Lambeu o dedo para mexer na Bíblia. Capítulo 1, Hebreus 1. Só os velhos rindo aí, ó. Tô vendo um tanto de velho rindo. No verso 14. Olha o que diz. Diz que os anjos são espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. E o que é um espírito ministrador que está ao seu serviço? Você tem um serviçal em casa. Ele espera o que de você? Uma ordem. Uma voz de comando. Essa ordem, essa voz de comando é para você dizer: nós temos aqui em casa a Dona Edna. A Dona Edna vem aqui para nos ajudar com a limpeza. Aí eu falo assim: Dona Edna, eu gostaria muito que a senhora fizesse tal coisa. Tá? Dona Edna, claro. Pastor, na hora, vou lá resolver. Estão entendendo? Agora, se eu deixo ela ter, né? Faz o que você quiser. Ela vai limpar bem, ela vai fazer o serviço dela, porque ela é muito caprichosa, muito boa, mas vai ficar alguma coisa que eu gostaria que fosse feito que não foi. Não é assim com vocês? É exatamente assim. Então é sempre importante você saber, você que é o serviçal, saber o que o seu Senhor quer que seja feito e a forma com que ele quer que seja feito. Nós somos serviçais de Jesus, serviçais de Deus. Nós precisamos saber como que o nosso Senhor quer e a forma com que ele quer que as coisas sejam feitas. Mas no mundo espiritual, nós podemos dar ordem aos anjos. Aí os anjos são os nossos serviçais que estão aguardando as nossas ordens para que eles façam as coisas de acordo com o que nós queremos que elas sejam feitas. Então, através da oração, nós podemos dar ordens no mundo espiritual, fazendo com que planos invisíveis aconteçam, ou seja, estratégias espirituais
para o nosso bem, nosso crescimento, ou investidas malignas e invisíveis sejam anuladas. Então eu posso dar ordem aos demônios, dizendo, olha Satanás, eu sei que você está aprontando alguma coisa aí, então eu já estou te repreendendo em nome de Jesus. Quando eu e Mateuzinho, meu filho, vimos na varanda, né, o bombeiro ali, vimos o caso do cara sendo preso aqui embaixo, o que meu filho olhou e falou para mim? Pai, está desestabilizado o ambiente. Falei, é isso aí, filho. Olha aí, 2 episódios que estão ligados à autoridade, porque a autoridade policial é a autoridade do bombeiro, e estão ligados a quebra de autoridade ou algum tipo de crime, que seria o cara que roubou e o cara que botou fogo, mesmo sem querer talvez, mas botou fogo no mato ali. Então, não tem a ver com batalha, com guerra, com autoridade e tal. Então, é um sinal no mundo físico de algo no mundo invisível. O que eu vou fazer? Vou terminar essa aula lá por 10 e pouco, vou pegar o meu filho, vou pegar o óleo da Meg, né? O óleo da Meg, que inclusive vai ter para vender lá no Cetib. A Meg fez 100 frascos. Hoje estavam pedindo no grupo para levar Rolon. Ó, Meg, fica a dica. E nós vamos ungir a esquina, os ambientes aqui da nossa casa. Vamos ungir o prédio de novo, corredor, esquina. Tá, porque eu vou ficar um final de semana viajando. E talvez Deus esteja me mostrando no mundo físico que tem alguma investida contra a nossa casa, contra os nossos bens, contra aquilo que é nosso, ou contra os nossos vizinhos, nossos amigos. Então, não importa, nós vamos guerrear nas regiões espirituais. Então, a oração ela tem esse poder de dar ordens no mundo espiritual. Também, o último parágrafo, pela oração podemos também dar ordens no mundo físico, alterando a natureza das coisas. Tá? Então, dar ordem no mundo físico, por exemplo, a Joyce, que está aqui, faz parte da mentoria, faz parte da ROI, que é a minha rede de oração estratégica, sentiu de Deus em proclamar um jejum de 3 dias para que haja chuva no Brasil, que nós estamos com uma grande estiagem no centro-oeste, no sul do Brasil, e no sudeste também eu acho que um pouco de estiagem, enfim. E ela convocou os intercessores da ROI para orarem por 3 dias, e já teve ali uma resposta meio que imediata, vários lugares começaram a chover. Então, nós podemos, através da oração, ordenar no mundo físico. Aí tem um detalhe, é passivo de autoridade espiritual e santidade. Não é qualquer crente que pode fazer isso. Aliás, vou refazer minha fala. Qualquer crente pode fazer isso, mas não é qualquer crente que terá uma resposta disso, ou que será efetiva essa oração de ordem no mundo físico. Senão a gente chegava para um pé de manga, que não dá manga, e apontava o dedo e falava, quero manga semana que vem. E a manga brotaria ali, ou, enfim, de alguma outra forma, ok? Vamos fazer uma conceituação também de estratégias de guerra, tá? As estratégias da oração de guerra. Então eu gosto muito dessa imagem do jogo de xadrez que vocês estão vendo aqui. Vocês sabem jogar xadrez? Todos jogam xadrez ou não? Xadrez é um jogo muito legal que às vezes você precisa dar uma peça para o teu oponente capturar para você poder dar um passo lá na frente e ganhar a guerra, né? Ganhar o jogo. Então é um jogo de muita estratégia, não é só um jogo de habilidade. Saber comer pecinhas igual na dama, né? Embora a dama também, dama profissional tem muita estratégia. Vamos lá, conceituação de estratégia. O que são estratégias? Focadas, claro, na oração de guerra e na estratégia espiritual. Não se entra em uma batalha sem antes planejar, tá bom, gente? Cuidado com isso. Não é? Tem gente que... Vai aqui uma dica, ou vai aqui uma explicação pertinente. Muita gente me chama em redes sociais, ou manda e-mail, querendo que eu ajude num caso da família, que está acontecendo isso, aquilo. Aconteceu agora essa semana, alguém me mandou uma mensagem, olha, o senhor vai estar em São Paulo, eu não vou poder fazer o Cetib, mas o senhor vai estar dando atendimentos às pessoas. Não dou atendimento, que dá atendimento é pai de santo, gente, entendeu? Esse negócio de pastor de atendimento, isso é uma loucura que inventaram nas igrejas. O próprio apóstolo João disse que nós não precisamos aprender mais nada, está lá em 1 João, nós já sabemos tudo do Espírito Santo. Esse negócio de ficar pastor dando atendimento é meio perigoso, né? Tomem cuidado com isso. Mas o senhor vai ficar dando atendimento, eu falei, olha, eu não dou atendimento para quem eu não conheço, para quem eu não moro perto, para quem eu não consiga acompanhar, tá? Não dou. Então, assim, não tem como atender alguém online, ok? Não tem como. O que eu faço na turma de mentoria? Eu dou orientações em relação à inteligência espiritual. E esse é o foco. E todos os meus alunos de mentoria, o Robson é meu aluno, o Pablo é meu aluno. Pablo é meu aluno de mentoria? Não, né? Acho que dei um tiro no... Tô convocando o Pablo para ser então amanhã. A Fernanda enfim. A Ana, lá da África também é. Quando eu percebo que tem alguma coisa que foge no campo do direcionamento de um mentor,
dentro do tema específico que é inteligência espiritual, eu digo para eles, ó, isso aqui eu não consigo ajudar vocês, vocês precisam procurar um profissional X da área X. Então, não entre em uma batalha sem antes planejar. Eu não entro em batalhas que eu não planejei. Tá? Não entro. Ah, mas eu precisava muito de uma ajuda. Não duvido. Não duvido. E muita gente precisa de ajuda. E esse é o. Eu acho que esse aqui é o viés da igreja. Mas é para isso que existe igreja. Então, nós precisamos sempre pensar numa coisa. Por que eu dou tanta aula em tantos cursos para tanta gente diferente? Para capacitar o maior número possível de alunos. Para que essas pessoas nas mais distantes, variadas igrejas, das mais mistas e plurais denominações evangélicas, possam ter uma pequena que seja possibilidade de auxiliar as pessoas da forma correta. Mas tem que ser na igreja. A igreja é o lugar do auxílio. Então a pessoa que precisa de ajuda, ela precisa ir para a igreja. Ela não pode ficar catando, pescando ajuda online, tá? Não funciona. Primeiro porque você e eu, através de uma tela de computador, de celular ou de televisão, nós não somos a pessoa real, tá? Nós temos uma máscara de vidro que está nos separando, nos dividindo. Então, não tem como atender uma pessoa. É muito difícil, ainda mais em problemas que podem ser espirituais. Isso é uma questão. Então, não se entre em uma batalha sem antes planejar. Ah, eu vou orar por você. Ok? Ore. Mas aí você vai entender os níveis de oração, que é o foco dessa aula, e vai saber que tipo de nível de oração empregar para orar por alguém. Então a pessoa pede, ah, pastor, eu estou passando por uma luta aqui em casa, com meu filho, meu marido, minha avó, sei lá, o senhor pode orar por mim? Posso, não vou negar a oração por ninguém nunca na minha vida. Mas eu sei o nível de oração que eu vou entrar para orar por aquela pessoa. É diferente de alguém que eu conheço, que está próximo a mim e que eu identifiquei, como o caso do João Gabriel, que nós vamos falar hoje nessa aula, que é um caso recente, que a pessoa acompanhou no grupo de mentoria, e foi falado, se não me engano, na aula bônus, que então foi um caso recente, próximo, e me chamou atenção. Eu tenho um discernimento espiritual muito bom, então quando muita gente me pede ajuda, eu recebo milhares de pedidos de ajuda que às vezes, ou a maior parte deles, são problemas emocionais, são problemas espirituais. Hoje alguém me mandou um e-mail, se não foi algum de vocês, é porque já está solucionado. Se foi algum de vocês, enfim, a pessoa mandou um e-mail falando assim, eu precisava de algum conselho para problema matrimonial, porque eu errei muito no meu casamento e a minha mulher foi embora. Pronto, já está aí o conselho. Você errou muito, você sabe disso. Você é o problema do casamento, você sabe. Você já identificou o problema. O que você precisa de oração? Oração não resolve isso, meu filho. Você tem que mudar a sua vida, mudar seus hábitos. Mostrar para sua mulher que você mudou. Torcer para que ela não tenha perdido o amor por você e te odiado. E talvez dê certo o troço. Agora a gente acha que Deus é tipo uma mãe de santo que você vai lá num poste, tem um cartaz colado, traga o seu homem em 7 dias, ou traga sua mulher em 7 dias. Você vai lá para Deus, jura mundos e fundos, você acha que Deus acredita nesse juramento. E aí um pastor cai no teu conto e faz uma oração e a tua mulher volta para casa, mesmo você sendo errado. Não existe isso. Isso não existe, tá? Então isso é uma questão de igreja. Você tem que ir para a igreja, falar com o pastor tem que te ensinar, você tem que mudar a sua vida. Aí tem que demonstrar essa mudança para sua esposa vai pensar, poxa, o cara mudou mesmo, eu amo ele, é o pai dos meus filhos, volto para casa. É assim que funciona. Então, não tem como, tá? Planejamento e oração é o primordial. Segunda coisa, informação é a maior arma de guerra. Gente, por favor, eu tô com o Robson aí, que o Robson é da reserva das Forças Armadas. Como é que um guerreiro brasileiro da Marinha Aeronáutica ou do Exército vai para uma guerra sem informação? Sem saber... Gente, não é nem informação apurada, é informação mínima. O cara vai ter que saber qual é o país, quem são os inimigos, qual armamento eles têm, qual é o know-how de guerra que eles têm. O que eles sabem? Eles são bons no quê? Não, esses caras são bons na artilharia. Não, esses caras são bons no paraquedismo. Os paraquedistas são excelentes. Os caras são furtivos, eles têm equipes que atacam à noite. Tem que ter informação, gente. Como é que você vai orar por alguém? Oração de guerra. Não esqueça o tema dessa matéria. Oração de guerra. Como é que você vai entrar numa guerra espiritual, orar por alguém sem informação? Tá? Por isso que vocês estão buscando esse tipo de informação aqui na Escola Avançada de Libertadores. Um outro ponto importante, estratégias espirituais nos fazem vencer inimigos invisíveis. Gente, vamos pegar o exemplo do cara que pegou o ladrão hoje aqui embaixo do estúdio. O que ele era invisível o ladrão? O que vocês acham? O ladrão era visível ou era invisível? Era visível, o cara viu ele saindo do mercado. Ele viu o cara saindo do mercado e o cara falou, opa! E ele falou, opa! Aí o cara correu e o dono do mercado gritou, pega ladrão, alguma coisa assim. Aí o cara entrou no carro dele e foi correndo de carro atrás do cara
E o cara correndo nas ruas aqui do bairro, aí ele encostou o carro, saiu do carro, catou o cara pelo pescoço, derrubou ele. Pronto. Ele teve uma estratégia rápida, a amígdala dele ativou muito rapidamente e disse, corre atrás dele, luta com ele, prende ele. Eu acho um problema. De repente o cara estava armado, dá um tiro nele. Mas ele foi lá e fez, é um herói, pronto. Mas e no mundo invisível? Se o ladrão fosse invisível? Se ele entrasse no mercado e tivesse saindo um demônio dali, ele teria visto o demônio? Não, porque daí são inimigos invisíveis. Então a oração de guerra, ela nos dá estratégias espirituais para vencer inimigos invisíveis, tá? Nós precisamos estar ligados nisso. Deus nos dotou de inteligência e capacidade cognitiva plena para planejar. Então, estratégias são formadas por pessoas que têm plenitude de capacidade. Você e eu precisamos pensar assim, tá? Ah, mas como é que eu vou fazer? Gente, pensa, pelo amor de Deus, coloque a cabeça de vocês para funcionar. Eu estou montando uma turma de excelência. A minha expectativa para o final do 9º módulo, quando chegar nos 9 módulos, é que eu tenha os melhores alunos que eu formei na minha vida. É o meu sonho, a minha expectativa. Eu quero ter certeza plena, falar, esses caras vão arrebentar. Então assim, mas para isso vocês precisam pensar. Tá? Vocês não podem ter preguiça de pensar. Sempre esperem um minutinho a mais, tá? Mas pensem. Alguém já viu um acidente quando chegou o SAMU para atender os acidentados? Alguém já viu isso em loco? O SAMU, a Jaqueline já viu. Os socorristas do SAMU, os paramédicos, eles descem da van correndo, catando cavaco que nem os loucos, ou eles descem devagar, pegam os equipamentos? Não é assim? Eles descem, eles vão devagar, a ambulância chega rápido, mas quando eles descem da ambulância, eles olham o local, eles pegam o equipamento, eles vão até a vítima, eles param, eles estabilizam a vítima. Por que eles fazem isso com calma, com controle? Porque o cérebro deles está pensando em 1 milhão de coisas. Primeira análise que eles fazem é uma análise visual, eles olham a vítima e eles já vão colhendo informações. Quem estava no acidente? Quem é parente da vítima? Como é que foi? O que aconteceu? Então ele tem uma análise visual, uma análise auditiva, uma análise verbal, está fazendo perguntas, está inquirindo, entrevistando as pessoas ao redor. Alguém vai dizer, bateu a moto ali no carro, quebrou a perna do rapaz, o rapaz está inconsciente, pô, ele já sabe que foi um acidente de moto, quebrou a perna, está inconsciente. Ele já tem ali em poucos segundos, com frieza, com calma, com raciocínio lógico, capacidade cognitiva, com inteligência, opa, já sei o que aconteceu. Então ele já vai mais assertivamente para aquele primeiro atendimento. Tá? Agora se ele sai que nem um louco, catando cavaco, pegando mochila com respirador, com desfibrilador, o cara caído no chão já dá um choque no cara. Nem sabe se o cara tá apagado ou não. Não tem muito crente que age assim? Que fica alguém com problema na igreja, sai desesperado, já expulsando demônio. Calma, nem é demônio. Às vezes a mulher tá chorando. Eli, o sacerdote, viu Ana chorando no templo e ele falou, por que você tá bêbada? No meio da tarde? Afasta desse vinho aí, mulher, cachaceira. Ela disse, não, meu senhor, eu tô amargurada de coração. E tô aqui falando com o meu senhor, tô pedindo a ele uma resposta. Aí Eli viu que estava errado, equivocado, ele disse, então, Deus conceda o que seu coração está pedindo. Então, sabe, gente, nós precisamos ter a inteligência e a capacidade plena para analisar e planejar, tá bom? Para isso, mapeamento espiritual é extraordinário. Quando temos uma estratégia, sabemos o momento certo para atacar. Ei, ó, atenção aí, queridos. Momento certo para atacar, momento certo para defender, momento certo para avançar, momento certo para retroceder. Quem fez mapeamento espiritual, mapeamento estratégico, lembra das entrevistas, dos 3 casos, não é? E teve um caso que era a mulher que tinha o visitante noturno. Não vou dar spoiler aqui porque tem gente que não fez a matéria. Tá? Quem fez e lembra do visitante noturno? Quem fez? Vocês lembram daquela entrevista, mapeamento? Então, vocês vão. Eu vou falar em código, tá? Porque tem gente que não fez. Então eu vou falar em código. Tudo bem em código? Quem fez vai se tocar agora. Você acha que a garota que trouxe a questão para o mapeamento, se ela saísse naquele exato momento fazendo alguma coisa, ela iria resolver ou iria piorar a situação? Não é? Só pensem, tá bom? Ela teria que saber ali o mapeamento, a inteligência, a estratégia dela, teria que saber a hora certa de avançar, a hora certa de retroceder, a hora certa de atacar. Estão lembrados do mapeamento? Estão lembrados? Por favor, não me deixem no vácuo, tá? É isso aí. Eu preciso de alunos top de linha. Vocês são a elite
a elite da igreja brasileira, gente. E a igreja brasileira está espalhada na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos, em outros países. A Edna é a elite da igreja brasileira na Espanha. A Lilian é a elite da igreja brasileira na Itália. A Grace é a elite da igreja brasileira nos Estados Unidos. Então, estão entendendo? A Ana é a elite da igreja africana na África, mas eu vou adotar a Ana como brasileira. Então a Ana vai ser brasileira agora, tá bom? É a elite da igreja de Deus, né, Ana? Eu tô puxando o braço pra minha sardinha. É a elite da igreja de Deus. Último ponto aqui. Estratégias espirituais vêm de junção, vem de uma junção da sabedoria, do conhecimento, da unção de Deus e da intimidade com Deus, tá? Então, para você ter uma estratégia espiritual, prestem bem atenção nisso. Eu tenho que ter sabedoria e eu tenho que ter conhecimento, tá? O conhecimento está ligado à informação, lá em cima, o segundo ponto. Eu tenho que ter unção de Deus, e não é unção dada pelo óleo, como a gente está falando, é unção do mexiar, do separar, do estar separado, tá? O Christos de Deus, né? Que na Igreja Católica, por que é crisma? Porque crisma é unção em grego. Christos, o ungido. Então é essa unção, a unção que nos faz ser separados do mundo. Tem como você ser um libertador se você é um mundano? Se o cara vai pro bar, você vai pro bar também? Se o cara é um cachaceiro, você é um cachaceiro também? Se o cara fala asneira, você fala asneira também? Se ele é blasfemo, você blasfema também? Se conta piada besteirenta, você conta também? Não tem. Então você não tem unção, você não é um ungido, você não é um separado. O que é o separado? É aquele cara que tá fora da sociedade mundana. Que ele até convive, né? Habita no meio dos homens de lábios impuros, como o profeta Isaías habitava. Não é? Mora em Sodoma e Gomorra, como Ló, parente de Abraão, habitava, mas não se contamina com os homens da cidade. Então nós somos ungidos. O ungido é esse. O ungido é aquele que trabalha lá na loja, que tem o ímpio, que tem a mulher sem vergonha. Entendeu? Eu já cansei. Eu dava evangelismo para crianças numa escola. Aí professor é uma raça, que se não for crente, o diabo toma conta. Vou falar para vocês. Professora de ensino fundamental. Se tem alguma professora de ensino fundamental, vocês sabem o que eu tô falando. Se Jesus não tomar conta dessa mulherada, Satanás toma conta. Tá? Fundamental. Professora, ou raça. Aí, nossa, a mulherada ficava me cantando. Tinha uma lá que passou um dia na rua e assobiou para mim, eu não olhei, né? Eu ando na rua, gente, os caras têm medo de mim, eu ando de cara fechada. Porque eu sou um cara assustador, eu intimido as pessoas. Eu ando assim, carecão, bravo. Aí, eu não vou ficar mostrando os dentes pra quem? Vocês estão malucos, entendeu? Eu sou o cara da guerra, meu negócio é bater em demônio. Eu não sou pastor de jovens, pastor de casais, não sou do casados pra sempre. Eu amo o ministério, mas meu negócio é dar pancada em demônio. Aí a mulher passou na rua lá e assobiou pra mim, sei lá o quê, e eu não dei bola. Aí o dia que eu fui lá na escola, aí ela falou, ai, você é durão, hein? Você é difícil. Eu falei, o que você tá falando? É porque eu passei eu e a diretora lá, aquele dia lá, mexemos com você, você nem olhou. Daí eu falei, olha, você tem que saber com quem você mexe, tá? Porque eu conheço o meu adversário, eu sei como é que ele age. Nossa, na hora já, entendeu? Então assim, se eu sou... E aí do meu lado tava um pastor, que era de uma outra igreja, que era meu parceiro nesse evangelismo, que eram duas igrejas... Estávamos trabalhando junto. Ele na hora, quando que vocês passaram? Quando? O cara já ficou todo alegrinho, fresquinho. Olha a diferença. Entendeu? São dois pastores. O ungido, ele é separado do mundo. Ele está separado, tá? É o rebanho que é pastoreado à noite. Lembra quando Jesus nasceu? Que os anjos vieram falar com os pastores à noite? Ué, o que esses pastores estavam apacentando ovelhas à noite? Apacentava-se ovelhas do dia. E guardavam no aprisco à noite. Por que esses pastores estavam apacentando as ovelhas à noite? Porque eram as ovelhas sacrificiais do sacerdote, para matar essas ovelhas no templo, em honra a Deus, no sacrifício do sacerdote. Nós somos essas ovelhas, tá? Nós somos sacrificiais. Nós somos separadas das ovelhas que são comerciais. Nós não temos preço. Nós somos comprados pela santidade. Então, isso é ser ungido. Então, estratégias espirituais, elas vêm da junção da sabedoria, do conhecimento, da unção e da intimidade com Deus. Deus vai dar estratégias na mente de vocês com forma intuitiva, com forma de conhecimento, com forma de sabedoria cognitiva, se você for íntimo dele. Se você não for, Deus não vai te dar. Tá? É o exemplo que eu sempre uso da intimidade que vocês têm com seus esposos e com suas esposas ou com seus filhos. Vocês olham para eles e já sabem o que eles estão pensando. Sim ou não? Não é? Só de olhar,
a mulherada. Mulher é uma raça que, pelo amor de Deus, vocês têm um radar, vocês são tipo um Sherlock Holmes. Deus do céu. A minha mulher, se ela olhar pra mim, ela sabe se eu tô inventando história. Só dela olhar pra mim. Daí ela fala de novo, e ela fica olhando pra mim. Aí eu não consigo, eu tenho alguma linha do meu rosto aqui na minha boca que eu puxo a hora que eu tô contando história pra Francine, que ela sabe. Ela mapeou o meu rosto. Então, isso é intimidade. Provavelmente quando eu namorava a Francine há 21 anos atrás, ela não tinha essa habilidade. Essa habilidade foi adquirida ao longo dos anos através da intimidade. Concordam comigo ou não? Então, você só vai ter essa habilidade de entender Deus através da intimidade. E como que você se torna íntimo de Deus? Faz a mesma matemática que você faz com o seu cônjuge, com a sua esposa, com o seu marido. Eu levo minha esposa a tomar um café gostoso, num lugar gostoso. Eu pergunto o que ela gosta, eu quero fazer coisas que ela gosta. Às vezes eu me nego, né? Eu deixo de fazer uma coisa que eu quero, até bravo, até contra o meu gosto, para que ela possa fazer o que ela quer. Então isso é intimidade. E Deus é a mesma coisa. Às vezes eu deixo de fazer algo que eu quero para fazer algo que é necessário para o reino. Já cansei de ter coisas marcadas que eram para o meu prazer pessoal, alguma atividade minha, e aí a minha esposa falou, não, você precisa fazer tal coisa, ou eu tenho que fazer tal coisa, você fica em casa, e o que ela ia fazer era para o reino de Deus, e eu mesmo, de cara brabo, contra gosto, tive que fazer, porque eu escolhi ser íntimo de Deus. E quando você escolhe ter intimidade com Deus, a prioridade nas tomadas de decisão sempre serão as decisões tomadas em prol do Senhor. Amém? Isso é muito importante. Então, por que orar certo? Olha só isso aí, com um anjo e um demônio ali. Né? Um capetinho e um anjinho. Vocês acham que tem gente que ora pro demônio, gente? Sem saber? Sem saber? Tipo assim, acha que tá orando pra Deus, tá orando pro demônio? Tá, né? Porque tá orando errado, entendeu? Então, existe oração errada? É a primeira pergunta, ok? Deixa eu botar na tela pra vocês aqui, pra vocês verem bem. Tá? Existe oração errada? Pensando na premissa que oração é uma arma de guerra, então existe oração certa e oração errada sim. Também há a oração certa utilizada da forma errada. Olha que interessante isso. Não é? Guardem isso no coração. É por isso que devemos conhecer profundamente os princípios e conceitos da oração de guerra, para podermos utilizar de forma correta. Por que orar certo, então? Tá? Para que possamos atingir facilmente o nosso objetivo espiritual e ter um resultado real e consistente em nossas guerras. Um exemplo recente é o caso do menino João Gabriel. Eu vou contar para vocês quem não ficou sabendo. Alguém me chamou numa rede social dizendo que era aqui de Chapecó, ou que esse menino aqui de Chapecó, e que ele estava sofrendo um ataque muito forte de magia negra. Tá? Magia negra. É o que todo mundo pensa, né? Todo mundo pensa primeiro que é o diabo. Aí, a minha tendência natural é descartar o caso, né? Quando a pessoa já vem dizendo, eu sei o que é magia negra, eu fico pensando, nossa, que conhecimento que essa pessoa tem para já definir qual é o causador do problema. Então, se ele já tem esse conhecimento, e esse conhecimento já fez ele definir que o problema é espiritual, então é óbvio que ele também tem o conhecimento para solucionar o problema. Concordam comigo? Então, muito cuidado. Querem uma resposta sensata? Venham com colocações sensatas. Querem uma resposta insensata? Preparem as colocações insensatas. Se a pessoa vem e fala, pastor, o problema é esse e eu não sei o que é, eu leio o e-mail e respondo. Quando a pessoa fala, não, porque o meu marido saiu de casa, mas eu sei que é o demônio, porque a pombagira agiu, porque o profeta disse, porque... Você já sabe tudo, então resolve, você já sabe. Pronto. Só você resolver. Quando a pessoa já diz que sabe a causa, Deus nunca, olha o que a Bíblia fala, Deus nunca revela nada aos seus profetas sem que seja para que haja a solução. Deus não faz nada sem antes revelar aos seus profetas. Esse é o versículo. Deus não faz nada sem antes revelar aos seus profetas. Então, se Deus revelou aos profetas alguma coisa, é porque ele vai fazer, não é? Então, pronto. Alguém chegou para você e disse, olha, eu tô vendo uma macumba e tal. A pessoa tá te falando isso, então você tem que pegar no braço da pessoa e dizer, se Deus revelou a você isso, é porque Deus te deu autoridade para cancelar. Então cancela agora em nome de Jesus. E a pessoa que teve a visão ou a revelação precisa cancelar. E se ele viu uma macumba que fez seu marido ir embora, e ele orar e cancelar, obviamente seu marido vai voltar para casa no mesmo dia ou amanhã. Tá? Então se o cara teve a visão, orou, cancelou e seu marido não voltou,
Pronto, carimbo de falso profeta para ele, tá? O cara é um falso profeta e não era espiritual. Simples assim. Vocês precisam aprender que é assim que funciona, tá? Então o que acontece? A mulher ligou e disse, olha, o menino tá um caso de magia negra, tá muito forte. Eu pensei, meu Deus, então já vou descartar, porque se ela sabe que é magia negra, então ela deve saber como resolver, já vou descartar. Mas alguma coisa lá dentro disse, dê atenção a esse caso. Tá? Essa alguma coisa lá dentro é o discernimento espiritual, que é um dos 9 dons do Espírito, que todo libertador tem que ter, e o Espírito Santo falando comigo. Aí vem a intimidade com Deus. E eu peguei e respondi, falei, olha o que eu respondi, anota o número do meu telefone e me liga. Entendeu? A pessoa, ou me chamou no WhatsApp, a pessoa me chamou, contou de novo, não, é magia negra, porque ele ficou doente de uma hora para outra, e tal. Aí eu falei, não, eu vou te ligar. Eu ainda podia insistir falando, olha, não é assim que faz. Então, vamos lá, já pensou que se fosse acessível qualquer um contratar um feiticeiro que fizesse uma magia negra para deixar uma pessoa de cama hospitalizada na UTI por 3 meses e tirar a vida dela? Então não tinha mais político vivo, porque o candidato adversário faria isso, mataria o outro adversário para ganhar as eleições. Não teria mais pastor em igreja, não teria mais empresário, CEO de empresa concorrente. O cara da Pepsi ia matar o cara da Coca-Cola, o cara do McDonald's ia matar o cara do Burger King. Entendeu? Então, assim, não parece sensato isso, né? Ou pelo menos, não é uma visão honesta a gente pensar assim. Mas daí eu perguntei, o que você acha que é? Não, porque ele ficou doente, estava com uma dor no abdômen, foi para o hospital e viram que ele estava com o intestino dobrado, tá? Uma linguagem não técnica, estava com as tripas inosadas, foi o que ela disse. Tá? Mas era o intestino dobrado. Então precisava fazer uma cirurgia de emergência. Abriram o garoto de 15 anos, fizeram uma cirurgia nele, resolveram o problema, mas o garoto contraiu uma bactéria. Você sabe que o hospital é o lugar que mais tem bactéria, tá? E bactérias resistentes, porque ali todo mundo toma antibiótico. Então as bactérias que se pegam no hospital, que falam que é a famosa infecção hospitalar, são de bactérias muito resistentes. E aí o menino estava indo de mal a pior, e a hora que a moça me chamou, o médico tinha chegado para a família e falado, olha, ele tem horas de vida, ou seja, não chega no dia seguinte. Era umas 10 horas da noite quando ela me chamou. Então ele morreria ali naquela madrugada. Então ele tinha horas de vida. Esse era o prognóstico médico. Enfim, quando ela falou isso, eu disse, bom, olha só então, vamos orar por cura e pela misericórdia de Deus, porque era um caso de dobra intestinal, foi feita uma cirurgia, infelizmente ele contraiu uma bactéria hospitalar, ultra resistente, faz 3 meses que ele está no hospital, definhando. Eu mandei a foto para meus grupos de intercessores, o menino estava uma caveira, né? Eu não sei nem se eu tenho a foto aqui. Não vou nem mostrar também. Enfim, um menino de 15 anos. Tava uma caveira no leito do hospital. E eu disse, então, não é espiritual isso. Isso é uma infelicidade da vida. Né? Acontece com todo mundo. Tem gente que cai, quebra o braço. Tem gente que nunca quebrou o braço. Tem gente que vai chutar uma bola, chuta um tijolo e quebra a unha do pé. Tem gente que... Né? É uma infelicidade. Aí ela falou, mas aconteceu um fato. Que alguns anos atrás... O pai do menino, do João, matou um filho de uma família num acidente. Eu acho que é um acidente de carro. Provavelmente houve um acidente de carro causado pelo pai do João Gabriel. E a família que foi acidentada tinha um filho no carro e o filho veio a óbito. Faleceu. Faleceu, acho que no local do acidente. E o pai ali vendo o filho morto. Imagina, Deus nos livre disso, gente. Deus nos livre dessa cena. Né, de vivenciar isso. Imagina a dor desse pai que viu o filho morto ali, a angústia, a tristeza, todo sentimento de sofrimento, de dor, de ódio, de raiva, de vontade que o rapaz que causou o acidente morra também, né? Um sentimento de vingança imediata. O pai do garoto morto ali no acidente jurou fazer de tudo que fosse preciso para que o pai do João Gabriel sentisse a mesma dor. Então, assim, a gente não sabe se esse cara foi numa feitiçaria ou em várias procurar formas para o João Gabriel ficar doente. Mas, nós já temos um elemento, não temos um elemento? Houve um acidente, o cara causou a morte de alguém, causou a dor.
extrema, sofrimento, sentimento de raiva, de vingança, de tristeza profunda, não é? Perda de um filho ali, talvez na hora você pegar o filho morto nos braços, a gente não sabe como é que foi a situação, o cara liberou essa palavra. O simples fato dele liberar essa palavra, eu quero que seu filho morra, eu quero que você sinta a mesma dor que eu tô sentindo, eu quero isso. Com esse sentimento todo, num local de morte, com o sangue do menino morto jogado no chão, que abre um portal espiritual, ali veio uma enxurrada de demônios e pegou aquela palavra. Tá? Então, mesmo que esse cara não tenha ido atrás de um feiticeiro para fazer um feitiço, isso gerou uma maldição terrível no mundo espiritual. Aí vem agora um agravante. Qual que é o agravante? Que sustenta a minha teoria. A família era evangélica, essa família do João Gabriel, mas estavam desviados. Já fazia anos que não iam na igreja. Então já tinha uma legalidade de estarem distantes do Senhor. Pega Isaías 59:2, que a gente falou agora há pouco, e aí a maldição do camarada. Então eles não tinham proteção espiritual. Né? Quem fez mapeamentos, quem fez estabilização de ambientes, o ambiente dele estava vermelho, né? A bolha vermelha. Então, eles não tinham proteção espiritual. Havia uma forte motivação espiritual causada pela morte do menino. Então, poderia de fato ser um problema de maldição espiritual. Então, na hora, questão de 1 minuto, eu criei a estratégia, mandei pro pessoal da ROI, que é a minha rede de oração estratégica. Quem não é inscrito na ROI como intercessor, entre no meu site, carloribas.com.br, clique no menu pedido de oração, tem o formulário de pedido de oração e embaixo tem, quer ser um intercessor? Cadastre-se aqui, clica lá, faça sua ficha de cadastro e a pastora Eva está aqui, a Joyce, são responsáveis pela ROI, você vai ter o seu cadastro analisado, coloque na ficha do cadastro que você é aluno da Escola Avançada de Libertadores, você vai ser aprovado na hora. E aí mandei para meus intercessores da ROI uma estratégia, nós íamos orar para fortalecimento dos anticorpos do corpo físico dele para combater a bactéria, para que a medicação fosse trocada, porque se ele estava morrendo e são antibióticos, para que um médico tivesse um estalo para trocar o antibiótico. Porque vocês sabem que antibiótico é assim, se você toma um antibiótico para o dente, por exemplo, tratamento de canal, a próxima vez que você for tomar um outro antibiótico por uma outra situação, você tem que tomar outro. Você não pode tomar o mesmo, porque ele cria resistência. As bactérias criam resistência. Então, a minha oração era que algum médico tenha um estalo e mude a medicação. Eu tô aqui no campo físico, tá? Corpo, alma e espírito, tá bom? Então, no corpo físico, que os anticorpos fossem criados ou reforçados, que o médico mudasse a medicação, o antibiótico, que ele pudesse, aí na alma, que ele tivesse vida, que a alma dele fosse reanimada, vida, que a alma dele fosse fortalecida, porque se o médico deu poucas horas de vida, é porque a alma dele estava quase se extinguindo, era só um foguinho de fôlego de vida, então tinha que ter mais vida. Então a nossa oração fosse: Senhor, envia vida para esse menino, envia alma para esse menino, força de vida para ele. E aí a oração no mundo espiritual: nós anulamos a palavra de maldição que foi liberada sobre a vida dele. O menino João não tem culpa do pai, causou um acidente. Na verdade, eu não sei se o pai estava embriagado, blá, blá, blá. A gente não sabe o motivo, mas vamos imaginar que um acidente acontece sem que a pessoa queira. Tá, a gente sabe que acidentes automobilísticos, quando o motorista está embriagado ou drogado, ele é responsável, porque ele não deveria ter pego aquele carro, então ele é responsável pelo que ele faz. Então não é um acaso, ele se responsabilizou em matar alguém. Mas se foi uma imperícia dele, se foi um pneu que estourou e o carro foi pro lado e bateu, então uma tragédia mesmo. Mas se de repente não teve intencionalidade ou culpa do pai do menino João. Mas mesmo que houvesse a culpa, o João não poderia sofrer essa maldição. Aí nós usamos aquele texto de Jeremias que os pais comeriam uvas verdes e não apodreceriam o dente dos filhos, porque a consequência do que os pais fizeram não poderia vir sobre os filhos. É diferente de Êxodo capítulo 20, verso 5, o texto sobre maldição hereditária, que diz que Deus visita o pecado dos pais nos filhos daqueles que me aborrecem. Um acidente foi uma atitude, uma consequência de uma atitude. Agora, eles serem feiticeiros, idólatras, aborrecerem a Deus, é outra coisa. Então, o texto de Êxodo 20, versículo 5, fala sobre aqueles que aborrecem a Deus. E Jeremias fala sobre aqueles que têm consequências. Então, a minha estratégia de oração foi essa. Montei a estratégia, mandei para os alunos do CETIB, mandei para os intercessores da ROI e para alguns pastores amigos meus que fazem parte de um grupo que nós temos, de que um auxilia o outro nos momentos de dificuldade, e nós oramos, tá? O menino tinha poucas horas de vida. Primeira hora da manhã do dia seguinte, que já era para ele estar morto, nós ligamos para a moça e ela disse: olha, ele passou bem a noite e acordou com uma melhora.
Na tarde do dia seguinte, na tarde, vamos por hoje, né? Na tarde de amanhã, nós ligamos de volta e ela disse assim: ele teve uma melhora significativa e vai ser transferido para o hospital em Porto Alegre. Bom, Chapecó é um hospital referência, aqui faz transplante de órgãos e tal, mas imagino eu que Porto Alegre tem hospitais melhores. No outro dia seguinte, a gente ligou, ele já estava andando, ele estava definhado na cama, já estava andando, indo sozinho ao banheiro, já fazendo necessidades, está indo ao banheiro, porque o intestino dele está se regenerando, porque ele teve uma cirurgia, né? Lembra que o motivo inicial era uma dobra intestinal? Então, estava indo ao banheiro. Ligamos agora essa semana para saber, o menino está vivo, está se recuperando bem, não precisou ser transferido para Porto Alegre, está em Chapecó ainda, junto com a família. Ou seja, uma estratégia. Por que orar certo? Por que orar certo? Quando você ora certo, são os anjos que ouvem. Acontece um movimento no mundo espiritual. Nós temos um resultado real da nossa oração. Quando a gente ora errado, o diabo pega e finge que tá fazendo tudo dar certo, e você acha que está dando certo. Mas é o inimigo que engana o libertador. Então nós temos que tomar muito cuidado em relação a isso. Por que orar certo, tá? Então, quer dizer, o menino João, ele estava sentenciado a morrer em poucas horas e agora está sentenciado a viver, porque uma estratégia foi estabelecida, tá bom? Só para que fique bem claro o final dessa história, eu não fui no hospital, foi tudo daqui da minha casa, e através do WhatsApp falando com meus intercessores. Não precisei ir lá, então foi uma oração criada só no ambiente espiritual, não precisei fazer uma incursão, né, para o hospital, até por uma questão de, hoje em dia com coronavírus, não tem como ficar entrando no hospital. Segundo, eu não vou até ele, não vou saber quem ele é, nem a família, para me vangloriar dizendo, olha, seu filho está vivo porque eu criei uma estratégia para ele viver, tá bom? Eu quero que eles nem saibam que eu existo, porque o objetivo da nossa rede de oração estratégica é essa. É orar por pessoas que nem sabem quem nós somos, mas para que o resultado seja para a glória do Senhor Jesus, tá bom? O intercessor de verdade, ele age assim, tá? Ele não se vangloria, ele não ganha nada com isso. Estou usando o testemunho do João para que sirva como exemplo para vocês da oração estratégica. Vamos lá. Então, oração certa versus oração errada, ok? Tem o xizinho e o Vzinho. Vou colocar na tela para vocês que a letra está menor. A didática da oração não é ensinada nas igrejas evangélicas. Então isso aqui é o primeiro ponto. Né? A gente não tem aula de oração nas igrejas. A gente não se converte, vai para uma igreja e fala, agora você vai entrar na classe de aprender a orar. Então, todo aprendizado, ele é empírico. Né? Imagina você numa igreja ouvindo as pessoas orar ao seu redor. Natural e obviamente você vai aprender a orar como eles estão orando. Aí vem aquela minha pergunta, e se eles oram errado? Por que tem tanta gente que ora em língua estranha e não é um dos 9 dons do Espírito Santo? Por que eles oram? Porque eles ouvem as pessoas orando em línguas estranhas. O cérebro dele vai captando palavras, frases, acentuações, e daqui a pouco fica todo mundo orando igual, né? Todo mundo tem as frases iguais e tal, porque isso é empírico. A gente tem que tomar muito cuidado, porque quando eu forjo algo, mesmo que inocentemente, eu impeço que aquilo que de fato é espiritual aconteça na minha vida. Então, se eu fico orando em línguas e essas línguas não são o fruto de um dom do Espírito que eu busquei com zelo, como diz lá em 1 Coríntios, eu vou acabar orando em línguas a vida inteira, mas essas línguas não estão me edificando espiritualmente com Deus, porque são fruto da coletânea de vozes em línguas que eu ouvi na igreja e que foi montada pelo meu cérebro como frases inteligíveis. Então, eu preciso ter serenidade, honestidade, seriedade quanto a isso e falar para Deus, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu quero ter o dom A, B, C, são 9 dons, ou quero ter os 9, busque bastante, ore bastante, jejue, apresente a Deus as suas explicações, o porquê você precisa daquele dom, qual é a área que você atua. É óbvio que quem atua no ensino infantil na igreja não precisa de dom de línguas, não é prioritário, mas a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento é prioridade para quem atua no ensino. É óbvio, para quem trabalha com o ministério de enfermos, o intercessor, por exemplo, ele precisa do dom de operação de milagres, ele precisa dos dons de curar. É óbvio, ele é um intercessor, precisa de discernimento espiritual. Agora é óbvio também que um pregador do evangelho, ele precisa de profecia, ele precisa de fé, ele precisa da palavra do conhecimento, da sabedoria também. Então, assim, a área que você atua é a área que você precisa de dons. E não só virei crente e preciso orar em línguas. Isso aí é os nossos irmãos pentecostais que incutiram na nossa mente de forma equivocada.
Mas não é errado você orar em línguas, tá? Desde que seja vindo do Espírito Santo. O aprendizado torna-se empírico. Ouvindo outros orarem errado, passamos a orar errado também. Toda oração direciona... Ó, gente, isso aqui é básico, mas eu preciso ensinar. Vou ensinar o básico, tá bom? Toda oração direcionada ao Pai precisa ser em nome de Jesus, ok? Então vamos lá. Escola dominical para vocês. Eu vou orar a Deus Pai. Senhor Deus, muito obrigado pelo dia de hoje. Eu te agradeço pelos livramentos. Em nome de Jesus, amém. Pronto, essa é uma oração correta. Você foi com água na boca para estudar na Escola Avançada de Libertadores, não foi? Eu sei que esta matéria, essa aula desta matéria é realmente incrível e te instiga a conhecer mais. Ser um conhecedor de batalha espiritual não é ser um caçador de demônios. É estar preparado para as batalhas espirituais que a vida nos apresenta. Por isso eu fundei, há 5 anos atrás, a Escola Avançada de Libertadores, a EAL. E, comemorando a isso, nós estamos colocando toda sexta-feira aqui no canal do YouTube um pedaço da primeira aula de cada uma das 27 matérias. Então serão 27 episódios. Eu não sei em qual episódio você está, se você está no 5º, no 20º, mas tem uma playlist aqui que tem 27, ou terá, quando concluir, 27 vídeos. Cada um desses vídeos contém um pedaço de 1 hora da primeira aula de cada uma das matérias. Lembrando que cada matéria tem 4 aulas, as 9 matérias da primeira fase têm 3 horas cada aula. E as demais, 1h30, 2 horas cada aula. Então você assistiu só um pedacinho, e eu tenho certeza que já te trouxe muito conhecimento e te desafiou a conhecer mais. Por isso, eu preparei um cupom de desconto para você estudar comigo na Escola Avançada de Libertadores. São mais de 300 horas gravadas, todas as matérias têm PDFs das aulas, certificado, conteúdo incrível para você com essa qualidade que você está vendo. Entre no site carloribas.com/cursos e escolha qual matéria você quer. Pode ser ela que você assistiu hoje, pode ser qualquer outra, e use o cupom PROMOEAL para ganhar 50% de desconto. Veja, eu vou clicar aqui, por exemplo, em Formação Avançada em Libertação 2. Fala sobre batalha espiritual no sentido de doenças, olha, surtos, possessão demoníaca e esquizofrenia, doenças e demônios, alucinações. É muito legal, é muito moderna essa matéria. Eu vou clicar aqui em adicionar ao carrinho, nesse botão aqui. E aí, adicionando ao carrinho, eu tenho o valor da matéria, R$ 297,50. Mas eu vou clicar aqui no código do cupom e vou escrever PROMOEAL, pode ser minúsculo mesmo, aplicar o cupom e veja, automaticamente você já ganha 50% de desconto. Quer ver uma coisa muito legal? Eu já apliquei o cupom no meu carrinho de compras. Então, se eu voltar lá para a página cursos e quiser comprar qualquer outro curso, vamos pegar qualquer outro curso, simbologia, é muito legal simbologia, eu vou vir aqui, vou adicionar ao carrinho, ele já vai colocar o desconto automático. Então, tudo que eu for adicionando ao carrinho já vai colocar o desconto automático. Tem uma coisa muito legal também, que são as fases completas. Ó. A fase 1, deixa eu pegar a fase 3, que a gente terminou recentemente. Ó. A fase 3 tem 9 matérias. A fase 1 também tem 9, a fase 2 também tem 9. E ela já está com R$1.000 de desconto. As 9 matérias, faz a conta aí, 297,50 vezes 9 vai dar 2.677,50. Mas aqui no site, quem comprar já paga R$1.000 a menos. Só que você tem o cupom, lembra? Então você, além de pagar R$1.000 a menos, você paga só metade do preço. Então ela vai sair de 1.677 por... Vou ter que falar de cabeça, não sei, né? 1.677,50 dividido por 2, R$838 as 9 matérias. Então aqui nós temos o desconto, tudo daria R$2.272,50, já com aqueles R$1.000 de desconto da fase 1 da fase 3 completa. O cupom removeu R$1.136,25, você vai pagar só R$1.136,25 em 9, 10, 11 matérias. Pode parcelar em 4 vezes no cartão de crédito sem juros ou até 12 vezes no cartão de crédito aí com jurinho, do jeito que você quiser. Se você tem PayPal, você vai clicar aqui para pagar pelo PayPal,
ou pelo seu cartão de crédito cadastrado no PayPal, ou você pode clicar em continuar para finalização, para qualquer outro cartão de crédito, para cartão do Mercado Pago, para Pix, para quem tem negócio no Mercado Pago, você pode pegar até aquele dinheiro deles lá, acho que é financiamento, não sei, tem um nome específico. Você pode escolher a forma de pagar que for melhor, mais apropriado para você. Vai preencher com seus dados aqui tudo certinho, não é? E aqui embaixo, ó, tem várias formas de pagar, não é? Débito e crédito, aí você bota o cartão aqui, mas não apareceu as parcelas. Primeiro você preenche os dados, aí vai abrir a opção de parcelas, tá bom? Pix, linha de crédito, ó, esse é o nome que eu esqueci. Linha de crédito do Mercado Pago, cartão de crédito de outro cartão, PayPal, e aí você vai clicar aqui, ó, li e concordo com os termos, né? Leia os termos, e aí você finaliza a compra e automaticamente já vai abrir a página do site para você poder acessar as suas aulas compradas. Caso você esqueça como acessar as aulas compradas, veja que nós temos uma frase aqui, ó, para você ver aqui no final dessa página, esse vídeo tutorial que te ensina a renovar senha, acessar os cursos e etc. E também em cada caixinha de curso que você clica para comprar, tem em cima do botão adicionar ao carrinho, tem um tutorial para você clicar e assistir como acessar o curso. E aqui embaixo também tem o vídeo tutorial e aqui também tem um texto explicando como acessar cada um dos cursos comprados. Não tem erro, é super fácil e eu espero que você venha se tornar meu aluno da Escola Avançada de Libertadores. Então, não esqueça, cadê o cupom? PROMOEAL, carloribas.com/cursos, use o cupom PROMOEAL e venha se tornar meu aluno na Escola Avançada de Libertadores. Te espero aqui.